Você já parou para pensar no que seria necessário para desaparecer completamente? Não estou falando de fugir, de trocar de cidade ou começar uma nova vida. Estou falando de simplesmente evaporar, de deixar sua casa pela manhã e nunca mais ser visto, como se a terra tivesse te engolido. Para a maioria de nós, isso parece impossível. Vivemos em um mundo de câmeras, rastreamento de celular, cartões de crédito, testemunhas em cada esquina. Como alguém pode simplesmente sumir? Mas acontece. E quando acontece, as perguntas que ficam são mais perturbadoras do que qualquer resposta. No vídeo de hoje você vai conhecer um dos desaparecimentos mais intrigantes já registrados. Um caso que parecia simples, mas rapidamente se transformou em um mistério impossível de explicar. O que você vai ver neste episódio? A última rotina antes do desaparecimento, a descoberta do carro abandonado, sinais estranhos que não fazem sentido, teorias da polícia, o impacto devastador na família e o silêncio que permanece até hoje. Esta é a história de Laura Mendes, e esta é a história do dia em que ela sumiu sem deixar rastros. Antes de falarmos sobre o desaparecimento, você precisa conhecer Laura, porque o que torna este caso tão desconcertante não é apenas o desaparecimento em si, mas quem desapareceu. Laura Mendes tinha 32 anos quando sumiu. Era dentista, tinha sua própria clínica em Florianópolis, Santa Catarina. Morava sozinha em um apartamento no bairro Trindade, próximo à universidade. Era conhecida por ser organizada, pontual, quase metódica em sua rotina. Aqueles que a conheciam descreviam Laura como uma pessoa reservada, mas não antissocial. Ela tinha um círculo pequeno de amigos próximos, mantinha contato regular com a família que morava no interior de São Paulo e era apaixonada por seu trabalho. Seus pacientes a adoravam. Muitos a procuravam não apenas pelo profissionalismo, mas pela forma gentil como os tratava. Laura não tinha vícios conhecidos, não tinha dívidas significativas, não estava envolvida em nenhum relacionamento complicado. Sua vida, aos olhos de todos, era estável, talvez até monótona. E é justamente esse perfil que torna seu desaparecimento tão impossível de compreender. Laura tinha uma rotina rígida. Acordava às 6 da manhã todos os dias. Ia à academia 3 vezes por semana. Abria a clínica às 8h30. Almoçava sempre no mesmo restaurante às 12h15. Fechava a clínica às 6 da tarde. Às terças e quintas, frequentava aulas de yoga. Essa previsibilidade era tão marcante que, quando ela faltou pela primeira vez sem avisar, todos souberam imediatamente que algo estava errado. Mas estou me adiantando. Vamos voltar ao início. Vamos voltar para o dia 23 de agosto de 2022. Uma terça-feira. 23 de agosto de 2022 amanheceu nublado em Florianópolis. A temperatura estava amena, cerca de 16 graus. Nada de extraordinário. Laura acordou no horário de sempre. Sabemos disso porque o porteiro do prédio onde ela morava confirmou que ela saiu para sua corrida matinal, às 6h15, como fazia todas as terças. Ela cumprimentou o porteiro, comentou sobre o tempo frio e seguiu seu trajeto habitual pela orla da Praia dos Ingleses. Às 7h10, Laura voltou ao prédio. O porteiro a viu entrando. Ela estava usando fones de ouvido, como sempre. Acenou para ele e subiu para o apartamento no 6º andar. Até aqui, tudo absolutamente normal. Às 8h20, Laura saiu novamente, agora vestida para o trabalho. Calça social preta, blusa branca, um blazer bege claro. Carregava sua bolsa de trabalho marrom e uma sacola térmica com seu almoço. O porteiro disse que ela parecia normal, nem mais alegre, nem mais séria do que o habitual, apenas ela mesma. Laura entrou em seu Honda Civic cinza, placa com final 358, e saiu do estacionamento do prédio às 8h27. A câmera de segurança do condomínio registrou esse momento. É a última imagem clara que temos de Laura Mendes. Mas aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas. A clínica de Laura ficava a apenas 12 minutos do apartamento dela. Um trajeto simples: seguir pela avenida principal, pegar a segunda rotatória à esquerda, continuar por mais 3 quilômetros. Laura fazia esse caminho há 4 anos. Conhecia cada semáforo, cada lombada. O trajeto, em condições normais, levava no máximo 15 minutos. Laura costumava chegar à clínica entre 8h35
e 8h40. Mas naquele dia, Laura não chegou. Às 8h50, Patrícia, a secretária da clínica, enviou a primeira mensagem para Laura. Tá vindo? Tem paciente às 9. Sem resposta. Às 9h05, Patrícia ligou. O telefone chamou várias vezes e depois caiu na caixa postal. Às 9h20, já com 2 pacientes esperando, Patrícia ligou novamente. Mesma coisa, chamou e caiu. Ela começou a se preocupar. Em 4 anos trabalhando com Laura, ela nunca tinha visto a dentista se atrasar ou faltar sem avisar. Às 9h40, Patrícia ligou para Beatriz, a melhor amiga de Laura. Beatriz também estranhou. Tentou ligar para Laura, nada. Mandou mensagens no WhatsApp. As mensagens apareciam com apenas verificadas, não estavam sendo entregues. O telefone de Laura estava desligado, sem sinal ou sem bateria. Às 10h15 da manhã, Beatriz estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. E foi aí que a polícia fez a primeira descoberta perturbadora. Quando você faz um boletim de ocorrência de desaparecimento, a polícia segue um protocolo. Eles coletam informações sobre a pessoa, descrição física, roupas que estava usando, lugares que costuma frequentar, pessoas próximas, problemas recentes, e eles também coletam informações sobre o veículo, se a pessoa estava dirigindo. No caso de Laura, a polícia inseriu a placa do Honda Civic dela no sistema e descobriram algo que fez o caso passar de uma possível falta ao trabalho para uma investigação urgente. O carro de Laura havia sido flagrado por uma câmera de trânsito, mas não estava na rota entre o apartamento dela e a clínica. Às 8h39 daquela manhã, menos apenas 12 minutos depois de Laura sair do condomínio, o Honda Civic dela foi registrado na BR-101, na saída norte de Florianópolis, seguindo em direção a Joinville. Laura havia pegado o caminho completamente oposto ao da clínica. A polícia imediatamente emitiu um alerta para as patrulhas rodoviárias, mas o sistema de câmeras da BR-101 naquele trecho tinha várias falhas de cobertura. Havia longos intervalos sem câmeras. O carro de Laura foi visto mais uma vez às 9h14, já a 52 quilômetros de Florianópolis, ainda seguindo para o norte. E depois, nada. O carro simplesmente desapareceu dos radares. Durante todo o dia 23, a polícia rodoviária procurou pelo Honda Civic. Helicópteros sobrevoaram a região. Patrulhas percorreram cada saída, cada estrada vicinal. Nada. Foi só na manhã seguinte, 24 de agosto, que o motorista que parou para abastecer em um posto de gasolina notou um carro estacionado no canto do estacionamento. Um Honda Civic cinza. Ele não teria dado importância, mas o carro estava ali desde o dia anterior. Ele se lembrava de ter visto o veículo quando passou pelo posto na tarde de terça-feira. O frentista confirmou. O carro estava ali desde pelo menos as 2 da tarde de terça. Ninguém sabia de quem era. Ninguém tinha visto quem o deixou ali. O motorista, que havia visto a notícia sobre o desaparecimento de Laura, anotou a placa e ligou para a polícia. Era o carro de Laura. O posto de gasolina ficava a 87 quilômetros de Florianópolis, já no município de Pissarras, na beira da rodovia, um lugar sem nada de especial, apenas um posto comum, com uma loja de conveniência, banheiros e alguns caminhões que paravam ali. Quando a polícia chegou ao local, o que eles encontraram dentro do carro gerou mais perguntas do que respostas. O veículo estava trancado. Não havia sinais de arrombamento, não havia sinais de luta ou violência, mas o que havia dentro era perturbador justamente por parecer intencional. A bolsa de trabalho de Laura estava no banco do passageiro. Dentro dela, a carteira com documentos, cartões de crédito, R$340 em dinheiro, as chaves de casa, tudo intocado. A sacola térmica com o almoço estava no banco de trás. Não havia sido aberta. O celular de Laura estava no porta-objetos do console central, desligado. A bateria estava completamente descarregada. E aqui está o detalhe mais estranho. No banco do motorista, dobrada com cuidado, estava a blusa branca que Laura usava quando saiu de casa. E ao lado, o blazer bege. Laura havia tirado as roupas dentro do carro, mas não havia outras roupas no veículo. Nenhuma mala, nenhuma mochila, nada que indicasse que ela tinha se trocado. As câmeras do posto também não mostravam Laura entrando ou saindo do estabelecimento. Então como o carro chegou ali? E para onde Laura foi? A perícia examinou o veículo minuciosamente. Coletaram impressões digitais menos apenas de Laura foram encontradas. Analisaram fios de cabelo,
fibras de tecido, qualquer vestígio biológico, tudo pertencia a Laura. Não havia sinais de outra pessoa no veículo. O histórico de navegação do GPS do carro mostrava que nenhum destino havia sido programado naquele dia. Laura estava dirigindo sem usar o GPS. As câmeras do posto foram analisadas segundo a segundo. O Honda Civic aparece entrando no estacionamento às 9h53 da manhã. Ele estaciona naquele canto isolado. E então, nada. Ninguém sai do carro. Pelo menos não pelo lado que a câmera consegue captar. Existe um ângulo morto na cobertura das câmeras. É possível que Laura tenha saído pelo lado do passageiro e caminhado para uma área não coberta pela vigilância. Mas por quê? Por que ela faria isso? E mais importante, para onde ela foi depois? Quando alguém desaparece de forma tão inexplicável, a polícia precisa considerar todas as possibilidades. E no caso de Laura Mendes, as teorias eram tão desconcertantes quanto o próprio desaparecimento. Teoria 1. Fuga voluntária. A primeira hipótese, como sempre acontece nesses casos, é que a pessoa planejou desaparecer. Que Laura, por alguma razão, decidiu abandonar sua vida e começar do zero em outro lugar. A polícia investigou essa possibilidade a fundo. Analisaram as finanças de Laura. Não havia saques grandes recentes. Não havia transferências suspeitas. Nos dias anteriores ao desaparecimento, Laura havia sacado apenas R$200, o que era normal para ela. Depois do desaparecimento, não houve nenhuma movimentação nas contas bancárias. Os cartões de crédito não foram usados. Nenhum documento foi apresentado em outro lugar. A polícia também investigou se Laura tinha uma segunda identidade, se havia comprado passagens de ônibus ou avião, se tinha alugado algum imóvel em outra cidade. Nada, absolutamente nada. Além disso, o comportamento de Laura nos dias anteriores não indicava nada fora do normal. Ela havia marcado consultas para pacientes nas semanas seguintes. Tinha um congresso de odontologia agendado para setembro. Já havia pago a inscrição. Tinha entradas compradas para um show em outubro. Beatriz, sua melhor amiga, foi categórica. Laura não fugiria. Ela amava o trabalho dela, tinha uma vida que ela mesma construiu. Não fazia sentido. E mesmo que quisesse recomeçar em outro lugar, ela me contaria. Nós nos falávamos todos os dias. A família também descartou essa possibilidade. A mãe de Laura, Dona Célia, disse em entrevista: minha filha ligava para mim 3 vezes por semana. Nós tínhamos uma viagem planejada para dezembro. Íamos visitar meu irmão em Portugal. Laura estava animada. Por que ela iria embora assim, sem falar nada? Então, se Laura não fugiu voluntariamente, o que aconteceu? Teoria 2. Sequestro. A segunda teoria era que Laura havia sido sequestrada, que alguém a forçou a dirigir até aquele posto de gasolina e a levou de lá. Mas essa teoria também tinha problemas sérios. Primeiro, não houve pedido de resgate, nenhum contato, nenhuma exigência. E Laura não vinha de uma família rica. Ela tinha uma situação financeira confortável, mas nada que justificasse um sequestro por dinheiro. Segundo, como o sequestrador entrou no carro? As câmeras do condomínio mostram claramente Laura saindo sozinha do estacionamento. Ela não parou para pegar ninguém. Não havia ninguém escondido no banco de trás, menos a câmera do condomínio captura o interior do veículo. E ele estava vazio. Uma possibilidade seria que Laura parou em algum lugar entre o condomínio e o posto de gasolina e foi abordada ali. Mas por que ela sairia do carro? E por que não há sinais de luta? Outro ponto intrigante. Se foi um sequestro, por que o sequestrador deixou o carro em um posto de gasolina movimentado, com câmeras, em plena luz do dia? Por que não esconder o veículo em algum lugar remoto? E por que deixar a bolsa, o celular, o dinheiro para trás? Isso não faz sentido em um sequestro. Teoria 3. Encontro com alguém. A terceira teoria, talvez a mais plausível, é que Laura foi encontrar alguém. Que ela tinha um motivo para ir até aquele posto, deixou o carro ali e entrou no veículo de outra pessoa. Mas quem e por quê? A polícia vasculhou a vida digital de Laura. E-mails, mensagens de WhatsApp, redes sociais, aplicativos de namoro. Eles não encontraram nada que indicasse que Laura estava se encontrando com alguém secretamente. Laura não tinha namorado. Segundo amigos, ela não estava saindo com ninguém. Não havia mensagens suspeitas. Não havia conversas que indicassem um encontro marcado. A última conversa no WhatsApp de Laura foi com Beatriz, na noite de segunda-feira, 22 de agosto. Elas falaram sobre uma paciente difícil que Laura havia atendido. Riram sobre uma série que estavam assistindo
e combinaram de se encontrar no sábado para assistir ao próximo episódio juntas. Eu estava no meio de uma reunião quando vi o episódio novo saiu. Quase gritei na sala. Essa foi a última mensagem que Laura enviou. Às 22h37 de segunda-feira. Nada ali, nada em nenhuma outra conversa, indicava planos de encontrar alguém na terça pela manhã. Mas então surgiu algo que mudou completamente o rumo da investigação. Um detalhe que a polícia só descobriu uma semana depois do desaparecimento, quando conseguiram acesso completo ao histórico do celular de Laura nas 2 semanas anteriores ao desaparecimento. Laura havia recebido várias ligações de um número que ela não tinha salvo na agenda. Sempre à noite, sempre brilhos. A maioria durava menos de 2 minutos. A polícia rastreou o número. Era um chip pré-pago, comprado com documentos que se revelaram falsos. O chip foi usado exclusivamente para ligar para Laura. Nunca fez nenhuma outra ligação, nunca enviou mensagens e, mais perturbador, o chip foi descartado exatamente no dia do desaparecimento. A última ligação desse número para Laura foi na noite de segunda-feira, 22 de agosto, às 23h42, pouco mais de 1 hora depois da última mensagem de Laura para Beatriz. A ligação durou 1 minuto e 37 segundos. Na manhã seguinte, Laura desapareceu. Quem estava ligando para ela? O que foi dito naquelas conversas? Por que Laura nunca mencionou essas ligações para ninguém? A polícia tentou triangular a localização das ligações. O número havia feito contato com antenas de celular em diferentes partes de Florianópolis. Não havia um padrão claro. Quem quer que estivesse do outro lado da linha estava se movimentando pela cidade, ou estava tomando cuidado para não ser rastreado. Teoria 4. Algo que ninguém esperava. Existe uma quarta teoria, uma possibilidade que a polícia considera, mas que quase ninguém fala abertamente. E se Laura estava em perigo antes mesmo de desaparecer? E se aquelas ligações não eram apenas conversas, mas ameaças? E se Laura estava sendo chantageada, coagida, forçada a fazer algo? Isso explicaria por que ela não contou nada para ninguém. Isso explicaria por que ela desviou da rota para o trabalho naquela manhã. Isso explicaria por que ela parecia ter deixado o carro de forma organizada, quase planejada. Mas o que alguém poderia usar para chantagear Laura? A polícia não encontrou nada em seu passado que pudesse ser usado contra ela. Nenhum segredo, nenhuma dívida oculta, nenhum crime. Laura era, por tudo que se sabe, uma pessoa comum, levando uma vida comum. Então o que ela estava escondendo? Conforme a investigação avançava, mais detalhes estranhos foram surgindo. Pequenos sinais que, isoladamente, poderiam não significar nada, mas juntos formavam um padrão perturbador. Sinal 1. O comportamento silencioso. Quando a polícia entrevistou pessoas próximas a Laura, algo chamou a atenção. Várias pessoas mencionaram que nas últimas semanas antes do desaparecimento, Laura estava mais quieta do que o normal. Ela sempre foi reservada, mas nas últimas vezes que nos vimos, ela parecia distante, meio preocupada. Sabe, eu perguntei se estava tudo bem, e ela disse que sim, que era só cansaço do trabalho. Mas eu senti que tinha algo mais, relatou Beatriz. Patrícia, a secretária da clínica, também notou. Ela estava mais séria, menos sorridente com os pacientes, que não era normal nela. E eu a vi algumas vezes olhando o celular com uma expressão estranha, tipo, tensa. Mas quando eu perguntava, ela mudava de assunto. A mãe de Laura, em uma das conversas telefônicas que teve com a filha na semana do desaparecimento, notou que Laura desligou a ligação mais rápido do que o habitual. Ela disse que tinha um paciente chegando, mas era 6 da tarde. A clínica já estava fechada. Quando eu mencionei isso, ela deu uma risada sem graça e disse que, na verdade, ia para a academia. Foi a primeira vez que Laura mentiu para mim. Sinal 2. A busca na internet e o histórico de navegação do computador de Laura revelou algo inquietante. Nos 10 dias anteriores ao desaparecimento, Laura havia feito várias pesquisas no Google. Entre elas, como saber se estou sendo seguida, ou o que fazer se estiver sendo ameaçada, como bloquear número desconhecido, é possível rastrear ligações, como desaparecer sem deixar rastro. Essa última pesquisa foi feita na madrugada de quinta-feira, 18 de agosto, menos 5 dias antes do desaparecimento. Laura também visitou fóruns online sobre privacidade e segurança. Leu artigos sobre como apagar rastros digitais. Pesquisou sobre câmeras de vigilância e reconhecimento facial. Por que alguém que levava uma vida tranquila estaria pesquisando essas coisas? Sinal 3. O caderno escondido. Quando a polícia fez uma busca no apartamento de Laura, eles encontraram
escondido atrás de alguns livros na estante da sala. Um caderno pequeno com capa preta. Dentro dele havia anotações. A letra era de Laura, confirmada por perícia grafotécnica, mas o conteúdo das anotações era críptico, quase codificado. Havia datas, sempre sem um ano, apenas dia e mês. Ao lado de cada data, sequências de números e letras. Pareciam códigos ou referências a algo que só Laura entendia. Uma das últimas anotações era do dia 20 de agosto, 2 dias antes do desaparecimento. 20 de agosto, não tenho escolha. Protocolo código terça cedo, 87 km norte. PC. A polícia tentou decifrar o que significava. Protocolo C poderia ser qualquer coisa. 87 km norte corresponde exatamente à distância entre Florianópolis e o posto de gasolina, onde o carro foi encontrado. PC poderia ser as iniciais de Pissarras, o município onde o posto está localizado. Laura havia planejado ir até aquele local, mas o mais perturbador, não tenho escolha. O que isso significava? Haviam outras anotações no caderno, datando de algumas semanas antes. Escritas, ele sabe, 13 de julho, encontro. Negou tudo, não posso falar com ninguém, eles estão observando quem era ele. Quem eram eles? Que Laura estava envolvida. Sinal 4. A testemunha esquecida 3 meses depois do desaparecimento, a polícia recebeu uma ligação de um caminhoneiro chamado José Ferreira. Ele disse que havia parado naquele mesmo posto de gasolina na manhã de 23 de agosto, por volta das 10h30. José estava abastecendo seu caminhão quando notou uma mulher andando rapidamente pelo estacionamento. Ela usava calça preta e uma regata branca. Ele não viu o rosto dela claramente, mas lembrava que ela parecia nervosa, olhando para trás várias vezes. A mulher entrou em um carro escuro. José não conseguia lembrar a marca. O carro estava estacionado na parte oposta do posto, longe das bombas de gasolina. O carro saiu em alta velocidade, seguindo pela rodovia em direção ao norte. José não tinha dado importância ao episódio na época. Só meses depois, quando viu uma reportagem sobre o caso de Laura na televisão, ele se lembrou e decidiu ligar para a polícia. A descrição da mulher era compatível com Laura. A roupa também. Calça preta e uma regata branca debaixo da blusa que foi encontrada no carro. Mas não havia como confirmar se era realmente Laura. José não conseguia descrever o rosto dela, e não havia câmeras cobrindo aquela parte do estacionamento. Se era Laura, ela entrou voluntariamente no carro ou foi forçada? E o mais importante, quem estava dirigindo aquele carro escuro? Enquanto a investigação continuava sem respostas concretas, a família de Laura vivia um pesadelo que não tinha fim. Dona Célia, a mãe de Laura, veio de São Paulo e ficou hospedada no apartamento da filha, esperando por notícias que nunca chegavam. Ela descreveu esse período como viver em um limbo. Você não sabe se ela está viva ou morta. Não sabe se está sofrendo, se está assustada, se está precisando de ajuda. Você não pode fazer o luto porque não tem certeza. Mas também não pode ter esperança, porque cada dia que passa a probabilidade de encontrá-la diminui. É uma dor que não tem nome. A clínica de Laura ficou fechada por 2 meses. Patrícia, a secretária, tentou manter os pacientes informados, mas eventualmente todos foram transferidos para outros profissionais. O sonho que Laura havia construído, sua clínica, sua independência menos estava desmoronando sem ela. Beatriz, a melhor amiga, se culpava. Eu deveria ter percebido. Ela estava com medo de algo, e eu não notei. Eu era a melhor amiga dela, e falhei. A polícia tentou acalmar Beatriz. Não havia como ela saber. Laura estava deliberadamente escondendo o que quer que estivesse acontecendo. Mas a pergunta continuava: por quê? A família organizou buscas voluntárias. Centenas de pessoas se mobilizaram, percorrendo florestas, estradas, áreas remotas. Distribuíram panfletos com a foto de Laura por toda Santa Catarina. Criaram páginas nas redes sociais pedindo por informações. O caso ganhou atenção na mídia nacional. Programas de televisão cobriram o desaparecimento. Especialistas em crimes e investigação foram convidados para dar suas opiniões. Algumas teorias eram sensatas, outras absurdas, mas todas eram apenas especulações. Ninguém sabia o que realmente aconteceu com Laura Mendes. Como acontece em qualquer caso de grande repercussão, a polícia recebeu centenas de pistas. A maioria delas, como era de se esperar, não levou a lugar nenhum. Houve supostos avistamentos de Laura em diferentes cidades: Curitiba, Porto Alegre, até mesmo no Rio de Janeiro. Cada vez que uma denúncia chegava, a polícia investigava.
cada vez era um engano. Alguém que se parecia com Laura, mas não era ela. Uma mulher ligou dizendo que Laura estava morando na casa dela, em Joinville, sob um nome falso. A polícia foi até o local. Era outra pessoa. Um vidente entrou em contato afirmando saber onde Laura estava enterrada. Indicou um local específico na mata. A polícia, seguindo o protocolo, foi até lá com cães farejadores e equipamento de busca. Não encontraram nada. Houve uma denúncia anônima dizendo que Laura estava sendo mantida em cativeiro em uma fazenda no interior. Outra pista falsa. A cada esperança frustrada, a família mergulhava um pouco mais no desespero. Mas houve uma pista que parecia promissora. 4 meses após o desaparecimento, em dezembro de 2022, uma mulher chamada Carla entrou em contato com a polícia. Ela disse que havia conhecido Laura em um retiro de meditação, 3 meses antes do desaparecimento. Carla contou que conversou brevemente com Laura durante o retiro. Ela lembrava que Laura parecia ansiosa e em um momento de desabafo, diz algo como: "Às vezes eu queria poder simplesmente desaparecer e recomeçar em outro lugar." Carla não deu muita importância na época, achou que era apenas um comentário casual. Mas depois do desaparecimento, ela se lembrou da conversa. A polícia investigou. Confirmaram que Laura realmente havia participado de um retiro de meditação em maio de 2022. Mas aquele comentário, que poderia indicar uma vontade de fugir, também poderia ser apenas um desabafo momentâneo. Algo que qualquer pessoa poderia dizer em um momento de cansaço ou estresse. Não provava nada. Então, em março de 2023, 7 meses após o desaparecimento, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da investigação. Um envelope anônimo chegou à delegacia que investigava o caso. Dentro dele, havia uma folha de papel com uma única linha escrita à mão: "Procure em Garopaba, Casa Azul na Estrada do Farol." Porão, a letra não era de Laura. Não havia nenhuma outra informação, nenhuma assinatura, nenhum remetente. A polícia poderia ter ignorado, poderia ter tratado como mais uma pista falsa, como tantas outras que receberam. Mas algo naquele bilhete parecia diferente. A especificidade da informação, o tom direto e sem rodeios. Eles decidiram investigar. Garopaba é uma cidade litorânea, a cerca de 90 quilômetros ao sul de Florianópolis. Uma região bonita, conhecida por suas praias e pelas ondas que atraem surfistas. Mas também uma área com muitas casas isoladas, propriedades antigas, regiões remotas. A Estrada do Farol é uma via que leva ao farol de Garopaba. Ao longo dela, existem várias casas, a maioria delas casas de veraneio que ficam vazias durante grande parte do ano. A polícia percorreu a estrada procurando por uma casa azul e encontraram três casas pintadas de azul, todas elas afastadas da via principal. Todas aparentemente abandonadas ou pouco utilizadas. Com mandados de busca em mãos, a polícia inspecionou as 3 propriedades. Na primeira casa, nada. Estava vazia, cheirava a mofo. Claramente ninguém havia entrado ali há meses. Na segunda casa, também nada. Havia alguns móveis velhos, sinais de que talvez alguém usasse a casa esporadicamente para passar fins de semana, mas nada suspeito. A terceira casa ficava no final de uma estrada de terra, escondida atrás de uma vegetação densa. A tinta azul estava descascada, as janelas cobertas por tábuas de madeira. Parecia abandonada há anos. A porta da frente estava trancada com cadeado enferrujado. A polícia o cortou e entrou. O interior da casa estava escuro, úmido. Havia móveis cobertos por panos empoeirados, teias de arana por toda parte, e o chão rangia a cada passo. Um dos policiais encontrou uma porta que levava ao porão. Estava trancada por dentro. Eles arrombaram, desceram as escadas de madeira, cada degrau, gemendo, sob o peso. O porão era pequeno, sem janelas, iluminado apenas pelas lanternas dos policiais. Cheirava a umidade e terra. E então eles viram. No canto do porão, havia uma mala grande, uma mala de viagem comum, de cor preta. Os policiais abriram a mala. Dentro dela, cuidadosamente dobradas, estavam roupas de mulher. E no topo das roupas, uma identidade, a identidade de Laura Mendes. Mas não era só isso. Dentro da mala também havia um passaporte novo, emitido 3 semanas antes do desaparecimento, com a foto de Laura, mas com outro nome, Júlia Andrade. Havia R$5.000 em dinheiro. Havia um celular, diferente do celular que Laura usava normalmente, e havia um envelope com documentos,
uma escritura de um pequeno apartamento em Balneário Camboriú, registrado no nome de Júlia Andrade, comprado 2 meses antes do desaparecimento. Laura estava planejando desaparecer e havia preparado tudo com meses de antecedência. Mas então, o que deu errado? Porque a mala estava ali, naquela casa abandonada, e Laura não. A polícia investigou a propriedade. A casa pertencia a um homem chamado Paulo Rodrigo Silveira, 54 anos, empresário aposentado. Ele havia comprado a propriedade 10 anos antes, mas raramente a utilizava. Morava em Florianópolis. Quando a polícia foi até a casa de Paulo para interrogá-lo, descobriram que ele havia morrido 3 semanas antes. Mas aqui fica interessante. Paulo Rodrigo Silveira era tio de alguém, uma pessoa que frequentava a mesma clínica odontológica onde Laura trabalhava. Seu nome era Gabriel Silveira, 36 anos, paciente de Laura há 2 anos. A polícia foi até a casa de Gabriel. Ele não estava. Os vizinhos disseram que Gabriel havia viajado. Ninguém sabia para onde, nem quando ele voltaria. A polícia obteve um mandado de busca. Dentro da casa de Gabriel, encontraram fotos impressas de Laura, dezenas delas, algumas tiradas de longe, em locais públicos, sem que ela soubesse que estava sendo fotografada. Fotos dela saindo do prédio, entrando na clínica, correndo pela praia. Gabriel estava obcecado por Laura. Encontraram também um caderno, semelhante ao caderno que havia sido encontrado no apartamento de Laura, mas este estava mais detalhado. Nele, Gabriel havia documentado cada movimento de Laura, horários que ela saía de casa, lugares que frequentava, com quem conversava, e havia uma anotação datada de 2 semanas antes do desaparecimento. Ela descobriu: preciso agir rápido. Proposta: ajudá-la com o plano dela em troca de uma chance. Se recusar, protocolo alternativo. Protocolo alternativo. As mesmas palavras que Laura havia escrito em seu próprio caderno. Protocolo C. A polícia emitiu um mandado de prisão para Gabriel Silveira, mas ele havia desaparecido. Com as novas informações, a polícia finalmente reconstruiu o que pode ter acontecido. Laura Mendes descobriu que Gabriel Silveira, seu ex-namorado, a estava perseguindo. Em algum momento, ela percebeu que as ligações anônimas e a sensação de estar sendo observada vinham dele. Assustada, Laura começou a planejar uma fuga. Ela criou uma nova identidade, comprou um apartamento em outra cidade, juntou dinheiro. Ela estava se preparando para desaparecer. Mas Gabriel descobriu o plano e fez uma proposta sinistra. Ele a ajudaria a assumir. Ele tinha recursos, uma casa isolada, conhecimento. Em troca, ele queria uma chance. Presa, Laura escreveu em seu diário: não tenho escolha. Ela fingiu aceitar. Na manhã do desaparecimento, seguiu o plano de Gabriel. Deixou seu carro e seus pertences no posto de gasolina e entrou no carro escuro dele. O destino era a casa em Garopaba, onde sua nova vida a esperava. Mas algo deu terrivelmente errado. Hoje, em novembro de 2025, 3 anos após o desaparecimento, Laura Mendes ainda está oficialmente desaparecida. Seu corpo nunca foi encontrado. Gabriel Silveira continua foragido. Não há respostas definitivas. A mãe de Laura, Dona Célia, voltou para São Paulo, mas mantém um apartamento da filha em Florianópolis, exatamente como Laura deixou. No dia em que ela voltar, quero que tudo esteja esperando por ela, ela diz. Embora sua voz demonstre que a esperança está cada vez mais fraca. Beatriz visitou a Casa Azul em Garopaba uma vez, depois que a polícia liberou a cena. Ela ficou parada no porão, olhando para o espaço vazio onde a mala foi encontrada, tentando entender o que sua melhor amiga estava pensando, o que ela estava sentindo nos últimos dias. Laura estava apavorada. Ela estava tentando fugir de um pesadelo, e acabou entrando em um pesadelo ainda pior. E o pior é que ela passou por isso sozinha. Ela não confiou em ninguém para pedir ajuda. A clínica de Laura foi vendida. Outro dentista trabalha lá agora. Os pacientes que Laura tanto se dedicava a atender nem se lembram mais dela. O apartamento onde Laura criou sua vida, onde ela se sentia segura, agora é apenas um espaço vazio, cheio de memórias e objetos que nunca mais serão usados. A vida continuou para todos, e menos para aqueles que a amavam. Muito menos para Laura. Existem tantas perguntas sem resposta neste caso. Por que Laura não procurou a polícia quando descobriu que estava sendo perseguida? Por que ela achou que a única solução era desaparecer? Será que ela realmente confiou em Gabriel? Ou estava apenas ganhando tempo, tentando encontrar uma forma de escapar dele? O que aconteceu naquele carro, no trajeto entre o posto de gasolina e Garopaba? Houve uma luta?
Houve violência? Ou foi algo mais calculado, mais frio? E Gabriel, onde ele está agora? Está vivo? Está escondido em algum país distante, vivendo sob outra identidade? Ou seu corpo também está em algum lugar, esperando para ser encontrado? Mas talvez a pergunta mais perturbadora seja: quantas outras pessoas estão vivendo o que Laura viveu? Quantas outras pessoas estão sendo observadas, perseguidas, ameaçadas e não contam para ninguém por medo, por vergonha, por achar que conseguem resolver sozinhas? O caso de Laura nos lembra que predadores não têm uma aparência específica. Gabriel era um paciente comum, educado, pontual, pagava suas consultas em dia. Nada nele gritava perigo. E foi exatamente por isso que ele conseguiu se aproximar tanto. Laura, uma mulher inteligente, cuidadosa, organizada, e mesmo assim, ela se viu presa em uma situação da qual não conseguiu escapar. A polícia mantém o caso aberto. Eles ainda seguem pistas ocasionais, ainda investigam possíveis avistamentos de Gabriel, mas com cada ano que passa, as chances de resolver o mistério diminuem. A verdade sobre o que aconteceu com Laura Mendes pode estar enterrada em algum lugar entre Florianópolis e Garopaba, ou pode estar guardada na mente de um homem que desapareceu junto com ela. Talvez nunca saibamos. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de perseguição, assédio ou ameaça, por favor, procure ajuda. Fale com alguém, denuncie. Não tente resolver sozinho. Laura achou que poderia lidar com a situação por conta própria. Achou que poderia simplesmente desaparecer e recomeçar. Mas ela subestimou o perigo e pagou um preço que ninguém deveria pagar. Se você tem qualquer informação sobre o desaparecimento de Laura Mendes ou sobre o paradeiro de Gabriel Silveira, entre em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina. Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser a peça que falta. Este foi mais um caso de Alma em História. Uma história real, com pessoas reais, com dor real. Na UFCAL, não é entretenimento. É a vida de alguém que foi interrompida e de uma família que nunca terá paz enquanto não souber a verdade. Se este vídeo te impactou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Laura e fiquem atentas aos sinais. E lembre-se, se algo não está certo, se você sente que está em perigo, fale, não espere, não enfrente sozinho. Até o próximo vídeo, e que um dia possamos trazer um final diferente para histórias como essa. Nota de produção. Este roteiro é baseado em casos reais de desaparecimento, mas os nomes e detalhes específicos foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. O objetivo é conscientizar sobre a gravidade desses casos e a importância de apoiar famílias que passam por essa dor.